emocional aos portadores e às suas famílias que, ao receberem o diagnóstico de câncer, se deparam com uma dura batalha, tem o objetivo de colaborar na busca da antecipação de exames, ajuda nos custos de medicamentos, consultas, viagens diárias, entre outros. Sempre próximo aos nossos atendidos, a HPAC providencia apoio nos custos de alimentação, suplementos, frutas, leite, água de coco, remédios e etc. Além, é claro, de atendimentos com profissionais da área de saúde, como psicólogos, que voluntariamente estão prontos a acompanhar os atendidos durante todo o tratamento. Para que seja possível realizar e manter todas essas ações, a HPAC conta com os colaboradores mensais, que são os nossos sócios contribuintes, com doações diretas ou indiretas, com os nossos queridos voluntários, com a venda mensal do nosso bazar, com a parceria com as empresas, com as entidades religiosas, com a Prefeitura Municipal de Salto Grande e também com a realização de eventos. Somos uma associação ainda em formação, recente, porém com um coração gigante e com um desejo imenso de acertar e de colaborar com todos os que precisam de nós. Aprendemos diariamente e nesse caminhar precisamos do apoio de todos. E hoje, com essa importante ação em que reúne todos nós no mesmo objetivo, que é a informação e a prevenção, a HPAC se enche de alegria de dar mais um passo na busca do cuidar de nossos irmãos e munícipes. Sejam todos bem-vindos. A gratidão é o que nos define nessa tarde. Nesse momento, eu gostaria de convidar aqui o nosso querido Paulo, que fará uma breve oração aqui para o nosso encontro. Boa tarde, povo querido e amado de Deus. Boa tarde. Que bom que vocês vieram, para nós partilhar desse momento de conhecimento, do qual também nós somos chamados a nos doar em favor dos irmãos. Então eu quero iniciar esse momento dizendo que todos nós somos muito especiais. E nós podemos fazer muita diferença na vida dos nossos irmãos quando nós nos colocamos a serviço, quando nós nos doamos nessa causa. Amém, povo de Deus? Amém. Eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós nesse momento, Você acha que você pode curar alguém? Uma meditação para o nosso coração. Sim ou não, povo de Deus? Sim. Sim, nós podemos. Eu convido você a olhar nas suas mãos. Dá uma olhada nas suas mãos. Eu digo que você carrega um grande poder, que nós carregamos um grande poder conosco, no nosso coração. Através do nosso toque, através das nossas palavras, através dos nossos abraços, nós podemos curar. Nós podemos levar uma presença aos nossos irmãos. Paulo, para quem é esse chamado? São para todos nós. Então, com as suas mãos, com os seus corações, nós podemos curar alguém que está aflito, curar alguém que está agoniado, curar alguém que está passando por um momento difícil. Eu quero dizer que é isso que nós do HPAC, todos nós fazemos: levar as nossas mãos, levar o nosso coração, levar a nossa presença, para que nesse momento nós possamos aliviar um pouco da dor dos nossos irmãos enquanto estão passando por esse momento tão difícil. Agora eu posso incomodar vocês só um pouquinho? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Dá uma olhada para essa bênção que está do seu lado. Diga assim a ela, a ele: você tem poder nas suas mãos.
Deus, quantos irmãos, quantas pessoas estão hoje, nesse momento, necessitando de um abraço, de um acolhimento, de um toque, de uma palavra de incentivo. Então eu quero dizer, eu gosto muito desse momento que Deus faz este chamado ao nosso coração. Eu gostaria que você, de uma forma muito intensa, ouvisse esse chamado de Deus no seu coração e assim se doasse ao seu irmão, à sua irmã. Amém, povo de Deus? Amém. Dá uma olhada para essa mesa que está do seu lado. Tita, vê se ele carrega o ar da graça. Sim ou não, povo de Deus? Sim ou não? Então dá uma salva de palmas para você que veio. Que lindo isso! Nós, enquanto povo de Deus, nós nos formamos, nós somos uma só família em favor de um bem comum. Amém? Amém. Eu quero pedir, que você no seu coração também nesse momento pensa que todas as graças, que o reservatório do céu seja aberto nesse momento para nós, e a bênção que nós estamos esperando, que nós temos buscado, que pela vontade e a misericórdia desse Deus seja derramado, seja entrega a cada um de nós nesse momento. Você confia nisso? Se você crê, você crendo é o primeiro passo para que a graça aconteça na minha e na sua vida. Então nós precisamos estar em comunhão com esse Deus, para que a graça aconteça na nossa vida, e a partir de nós outros irmãos também recebam essa mesma graça, esse mesmo amor, essa mesma presença do nosso Deus. Para finalizar, dá uma olhada para essa mesa que está do seu lado. Você vai falar com toda a autoridade, com todo respeito, mas com toda a autoridade. Diga assim, olhando nos olhos, para que fique bem intenso. Você, olhando para a pessoa que está do seu lado, é portador da graça, do poder e da presença desse Deus maravilhoso. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Que bom que nós estamos aqui. Doutor Roberto, seja bem-vindo. Deus te abençoe imensamente. Boa tarde a todos. Começo pedindo desculpas pelo meu atraso, porque eu confundi, eu acho que era às 15. Sempre. Abaixo? Então, a gente, fazendo as suas palavras, eu falar um pouquinho antes da palestra. Palestra, a gente tem que falar um pouquinho de tudo. O tema hoje é o prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama. Tudo bem, a gente vai falar um pouquinho. Mas antes, algumas experiências de vida, ele perguntou se a gente tem um poder de cura. Sim, isso você pode ter certeza. Eu tenho muitos anos já de oncologia. Eu comecei no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Câncer, que tem um hospital gigante, são várias unidades no Rio. Depois eu passei pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, hospital universitário. Passei pela Universidade Estadual de Botucatu, Mestre, onde eu trabalhava e dava aula. Passei pelo Amaral Carvalho, fiquei 10 anos no Amaral Carvalho. Depois eu fundei o Hospital de Oncologia de Ourinhos. Depois eu conto por que isso aconteceu. E em breve vou estar fundando mais uma unidade, que é o Hospital de Oncologia de Assis, Santa Casa de Assis. Mais um, né? A gente, quando acredita e tem fé, a gente vai conseguir. Então eu sempre peço a Deus que me ajude a dar um passo para as pessoas, não para mim. A gente consegue a cura da seguinte forma, vou falar para vocês, eu já vi várias.
Milagre existe? Sim. Eu já presenciei alguns milagres que eu não consegui entender até hoje como que a pessoa ficou curada. Isso é milagre. Mas para ter o milagre, precisa de algumas coisas. Fé em Deus. Fé. Não basta só ter fé, tem que fazer oração. Tem que ter oração e fé. Mas também é preciso amar muito, ter muita humildade e perdoar. Toda vez que você for fazer uma oração, pedir uma intercessão, pedir um milagre, se você tiver de mal de alguém, aí já vai ser um problema. Se você não perdoar, você não vai conseguir. Está no Pai Nosso, tá? Está no Pai Nosso isso daí. E eu presenciei milagres aí que a gente não pode falar, mas milagre existe sim. Deus existe sim. A força da oração é impressionante. Eu sou católico, respeito todo mundo. Para os católicos, o poder do rosário é imenso. Então, a oração se passa também pelo rosário. Eu não tenho informação teológica, mas eu fiz várias vezes, né? E a gente tem que acreditar nessas coisas aí. Mas também a gente tem que entender que a vida é passageira, né? Essa vida é terrena, nós vamos caminhando. E o mais belo da vida é que a gente tem que caminhar de mãos dadas com o próximo, com as pessoas, né? Puxando. Pegou? Porque quando você anda de mão dada, aquele que está caindo, os outros estão puxando. Aí de você, se você deixar alguém para trás, nessa caminhada, a gente tem que chegar lá no fim junto. Então, isso é uma coisa assim que, se pensar, a gente vai chegar no fim junto. E a gente tem que puxar de onde der o outro. Mais sozinho. E a morte eu costumo dizer que é a coisa mais democrática que existe. Não tem corrupção com a morte. Já viu alguém corromper a morte? Não tem. Não tem rico, não tem pobre, não tem bonito, não tem feio, não tem nada, não tem ninguém. Então, eu acho a morte uma coisa muito bela. Acertou? Eu particularmente que acredito em Deus não tem medo da morte. Não tem, né? A gente vai chegar nesse dia, estamos caminhando. Também quero aproveitar esse momento aí para dar os parabéns aí para o grupo aqui de Salto Grande, Capac, né? Você teve alguma palestra? É a primeira? Então, prazer. Eu dou os parabéns para vocês. Eu acho fundamental esse tipo de trabalho de voluntariado. Faz parte do que eu te falei, do amor próximo, de estar andando de mão dada, né, com o nosso irmão. As pessoas voluntárias estão marcando inúmeros pontos lá em cima. Porque o voluntário, ele vem do coração. Desde o Rio de Janeiro eu tinha voluntariado lá. E eu acompanho esse movimento. Em Jaú tem múltiplas, tinha uns 80, não lembro mais, mas tem uns reuniões, todos os municípios têm os voluntários. Então, parabéns para vocês. O voluntariado ele agrega muita coisa, faz as pessoas crescerem em múltiplos aspectos, né? Ajuda o próximo, ajuda a si mesmo. É uma questão de amor acima de tudo. Quando você coloca o próximo na sua frente, é porque você está fazendo um ato de amor. Então, isso é uma coisa bem interessante e que a gente tem que pensar. Parabéns aí por vocês virem. Não sei se eu tenho tempo, se tivesse trabalho assim. E uma das coisas que eu observo nas palestras, assim, a gente tem que mudar algumas coisas nas palestras. Mudar, mas é difícil.
Se você vier aqui do meu lugar, os homens, levante a mão. Então, bem, meia dúzia de homens só. Olha quando as mulheres aí, irmão. Aí, ó. Por que os homens não vêm nas palestras? Por que os homens não vão no médico? Talvez a mulher ela tenha mais iniciativa, né? Por isso que eu acredito que a mulher vai dominar o mundo. Vai dominar. Tem mais iniciativa, tem mais pegada, mais atitude. Tem que dominar sim. Mas é aquilo, não é porque hoje é câncer de mama. Mentira, não, próstata só da mulher também. E quando o homem vai na marra. A gente tem que mudar esses conceitos, porque quando a gente vem aprender uma coisa nova, a gente tem que multiplicar essa coisa nova. Significa, eu vou chegar em casa, eu vou falar para todo mundo na minha casa, para o meu vizinho, para os meus amigos. Eu vou postar na rede social. E quando você posta e fazer a prevenção do câncer de mama é preciso, muita gente vai ver. E às vezes você salva uma vida sem saber. Já pensou nisso? Todo mundo gosta de postar um monte de coisa, mas a gente tem que aprender a postar também as coisas de interesse, né? Porque isso vai longe. Então, comentem, né, que vieram aqui, comentem que aprenderam alguma coisa. E esse ato de comentar, de conversar, faz com que a gente estimule as outras pessoas a ir para o médico, ou às vezes a pessoa tem vergonha. Naquelas famílias mais simples, vocês precisam fazer a informação chegar, às vezes a pessoa tem vergonha. Então, as campanhas de prevenção elas são fundamentais. A pandemia, ela atrapalhou bastante a pandemia, porque eu fiz uma enquete no meu Instagram, fiz várias vezes a enquete, né? Quem já fez a mamografia esse ano? Quem fez? Vamos ver aqui, fazer uma enquete. De verdade, isso não vale mentir, hein? Tá. Quem fez mamografia esse ano? Repetir de novo. Fica em pé, é melhor, vamos ficar em pé. Porque a gente tem que os outros. Tá. Agora, olha para o lado, todo mundo. Tá, então vamos sentar. Agora vai ficar em pé. Quem não fez a mamografia esse ano? Vai, fica em pé. Vamos lá. Tá. Então, quem fizer a mamografia esse ano, pode sentar. Então, no meu Instagram, na minha enquete, 33% das mulheres disseram que fizeram a mamografia no último ano, as outras não fizeram. E aqui deu até menos de 33%. Você fez? Por que você não fez? Não, vamos ser sinceros, por quê? Não, fala o motivo. Quem mais não fez? Por quê? Não, porque não fez. Olha lá. Porque você está esperando uma oportunidade para fazer uma campanha. Quem mais não fez? Por quê? É novo, mentira. Novo pra caramba. Quem mais não fez? Por quê? Pois você tem. Tudo bem. Mas não é bem assim. Essa semana eu peguei uma menina de 26 anos. Você fez ultrassom? Nem ultrassom você fez? Eu tinha que fazer. Quem mais não fez? Por que não fez? Então, assim, as explicações são muitas e as respostas. Então, com a pandemia, eu vou contar o que aconteceu com a pandemia. Depois que foi passando a pandemia, na pandemia eu não vou fazer, porque eu tenho medo de pegar o Covid. Se eu for na clínica, eu vou correr com o Covid, então melhor ficar em casa, etc. Foi assim. E aí, o que aconteceu agora? Que depois da pandemia, não passou totalmente, mas já melhorou demais.
Apareceu um monte de mulher com tumor de mama avançado. Muita gente com câncer de mama avançado. Muita. Mulheres jovens, mulheres bonitas. Todas as mulheres lá com câncer de mama avançado. Não todas, né? Mas por quê? Porque cada 2 anos tem que fazer exame 3. O tratamento é pesado. E para os homens é pior ainda, né? Porque eu não vou perguntar hoje. Só tem meia dúzia, né? Então não vou nem perguntar, porque senão vai dar zero aqui, melhor perguntar. Mas a verdade é essa, né? São 66 mil novos casos em 2021-2022, mas é muito mais que isso, que eu repeti muito, né? Sabe disso. Eu fiquei de falar da história de Ourinhos. Por que surgiu o Hospital de Ourinhos? Porque é o seguinte: um dia eu estava indo para trabalhar em Jaú, eu cheguei 5 horas da manhã, um dia no hospital, que eu tinha que fazer um monte de coisa, estava de serviço atrasado, eu cheguei 5 horas da manhã. Aí, bem na portaria, quem conhece Jaú sabe, não sei se já notou, porque faz um tempo que eu não vou lá. Tem um banquinho, perto da portaria, um banco de cimento assim, cabe 2, 3 pessoas. Aí tinha um casal de idoso lá. Aí ele tem uns 70 ou mais, anos 80, não sei. Aí passei lá, porque estava frio aquele dia, e aquele casal sentado ali. Falei, nossa, que chegar cedo, né? Eu não sei por que chega cedo, sai meia-noite, chega cedo, e a pessoa sentada. E eu trabalhei. Mas nesse dia, saí de lá quase 7 horas da noite. Aí eu saio, para minha surpresa, o casalzinho estava sentado lá. Falei, eu vou parar o carro aqui. E eu fiquei curioso, quero saber por quê. Aí eles falaram, olha, nós somos de Ourinhos, a gente teve um consulta, câncer, mas a gente chega de madrugada com ônibus e volta com ônibus. Tem 40 e poucas pessoas no ônibus. Tem que esperar todo mundo ficar livre, faltam umas 12 pessoas. Enquanto não ficar livre, a gente não vai embora, pode ir embora até meia-noite. Falei, poxa, que história, né? Eu perguntei, o senhor comeu hoje? A gente só comeu o que os voluntários, né? Bolachinha, chá. Então, mais uma missão dos voluntários de Salto Grande: quando o ônibus daqui for sair, se vocês puderem, não lanche para eles. E aí eu falei, isso tem que mudar um pouco, a gente ajudar um pouco, né? Foi daí que eu resolvi fazer um projeto de montar o Hospital de Ourinhos. E pegar esse casal aí, já para lá o hospital. E dessa forma, sei e assisto também. Tá bem adiantado lá. Bem grande também. É só para contar algumas histórias no meio de tudo. Então, eu achei importante, vocês fazem de parabéns, fazem muito bem. E nesse dia, obviamente, eu fui lá, comprei um lanche para eles. Depois, mas aquilo me incomodou demais. Aquela cena. Podia ser eu. Podia ser você, podia ser meu pai, minha mãe, podia ser qualquer um de nós. Ninguém é melhor que ninguém, não. Então daí a gente tira algumas lições, né? A gente tem que pensar no próximo. Entendeu? Pensar numa atitude melhor para o próximo. Se você não consegue ter tempo para fazer o voluntariado da forma que elas fazem, mas você pode dar R$10, eu acho. E se você não puder dar R$10, você pode pedir para alguém dar R$10. Para fazer uma campanha. Você pode ir na casa de uma pessoa, ajudar ela a ir até o ponto do ônibus para pegar. Você pode dar um banho a uma pessoa. Você foi no asilo? Quem já foi no asilo aqui? Pega a mão para mim. Não foi para visitar parente do vale, viu? E nem amigo, nem nada. Quem foi para fazer ótimo, bem para alguém. Então, no asilo, tem muita gente que precisa fazer a barba, precisa cortar o cabelo,
mãe, comer algo diferente. Aqui no asilo, todos aqui já ouviram falar das obras de misericórdia, né? Não? Não vai na igreja? Sabe? Pois uma hora você explica melhor. A gente tem que fazer algumas coisas. As obras de misericórdia. A gente está aqui na terra porque a gente vai precisar da misericórdia de alguém também. Ou não vai? Vamos pensar nisso, né? Voltando ao nosso assunto, vamos lá. A gente tem que também, eu gosto de falar para as pacientes que têm câncer de mama. Qualquer paciente tem qualquer tipo de câncer. Você tem que falar assim: eu tenho um Deus, e esse Deus, Ele quer que eu acorde bem, que eu me levante bem, posso estar com dor, posso estar com o que for, que eu sorria, que eu me arrume, que eu fique bonita e que não deixe o mal me vencer. É isso que a pessoa tem que falar. Isso vai passar. Sua cabeça tem que estar sempre assim. Então essa mensagem tem que passar para quem está com câncer. Não se entregue. Deus quer que você esteja forte sempre, bem arrumada, comida, disposta, sorrindo, trabalhando se possível, fazendo a sua vida da melhor forma possível. Deus quer o seu bem. Não se entregue nunca, jamais. Mas eu estou sem cabelo, não importa. Eu não tenho um sapato novo, não importa, eu ponho o que você tem. Então, isso é importante. Não é só para quem está doente, não. Quem não está feliz, não está triste, tem que falar assim: de hoje em diante as coisas vão mudar. Se Deus me colocou aqui, porque Ele quer que eu faça o meu melhor. Eu vou acordar e vou mudar minha vida, vai ser diferente. Tem que ser assim. Tem que fazer os exames também, viu? O maior presente que a gente tem é o corpo, né? Tem que cuidar. Não é? Cuidar do corpo. Fazer prevenção. Olha lá, hoje, qual que é o motivo da aula? São dois temas que a gente fala: prevenção e diagnóstico precoce. São duas coisas um pouco diferentes. Tá? A prevenção, o que eu posso fazer para não ter câncer ou diminuir a chance de ter câncer? Essa aqui é. Como que eu posso? O que eu posso fazer para diminuir a chance? Para prevenir? Para não ter? Isso é uma questão. A outra questão é diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, sim. Se eu tiver câncer, como é que eu faço para descobrir o mais rápido possível que a chance de cura é 100%? Então, isso é diagnóstico precoce, descobrir o mais cedo possível. A mamografia, o ultrassom, que a maioria não fez, pode estar perdendo essa chance. Entendeu? Pode estar perdendo. Então, tem que... acho que as campanhas que vocês deveriam focar nisso, eu acho que já estão, né? Eu estou aqui falando alguma coisa sobre isso, mas as campanhas, elas têm que focar nessa questão de vamos esperar o ônibus da mamografia que vem aqui para fazer, né? E para quem quiser. E uma curiosidade, né? Outro dia eu perguntei para um prefeito de uma cidade, não preciso falar quem é. Eu falei: prefeito, você disponibiliza mamografia para as pessoas da sua cidade, para as mulheres fazer? Ele falou assim: vou te falar uma coisa. Eu disponibilizei
Vamos lá, 300 mamografias, só apareceu 100 pessoas para fazer. E aí? Ninguém quer fazer? Então, falta o quê? Falta a conscientização de a necessidade de fazer. E é verdade, não teve uma vez que eu estava sorteando a mamografia, eu não tinha feito nada, eu não ia lá para pegar. Aí eu quero, não tinha para quem sortear. Não tinha. Então, eu já imaginei que o problema não era apenas ter o exame ou deixar de ter. O primeiro passo é a vontade de fazer. Eu vou fazer. O cara, a pessoa que quer fazer, ela faz. Não tem dinheiro, vai arrumar um jeito de fazer, a prefeitura vai dar. Tem certeza que pagam para fazer? Tem fila? Sim. R$50 por pessoa. Vai fazer um mutirão, vai zerar a fila. Então, pessoal, todo mundo vai dar um jeito de arrumar aí na família R$100 e doar para o grupo aí, para fazer zerar isso daí. Os amigos, tudo vão fazer uma campanha, porque tem que fazer. Todo ano tem que zerar essa fila, mas eu garanto que tem muita gente que não quer fazer. Tem que trabalhar esse pessoal, tá? Então, vamos passar o próximo. Ele ficou pequenininho, né? Eu achei que ele ia ficar maior do que uma mulher. Bom, se não tiver também não tem problema, né? Acho que tem que... isso daí, eu vou falar o quê? Sim. Isso aqui é o seguinte, estatística do Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, em que ele fala o seguinte: aqui tem todos os tipos de câncer, grande maioria, e os números, né? Então, assim, o câncer de mama, vamos lá, só em um ano, eu já falei, vão ser quase 67 mil novos casos, mas é mentira, tem muito mais que isso daí, tá? Se comparar, basicamente impacto com próstata, meio parecido. Se a gente somar todos os casos de câncer por ano, dá quase 600 mil casos de câncer por ano no Brasil, mas é mentira, é muito mais que isso. Muito mais que isso aqui. Isso é uma estatística, pode passar o próximo. Essas estatísticas, elas servem para quantificar o número de casos, né? Aqui embaixo ele distribui entre homem e mulher a prevalência, né? Na nossa região aqui, falando um pouquinho a mais, tem muito, vamos falar mulher, mama, pele, mama, mulher e intestino, e pulmão, que dá mais. Intestino tem muito intestino. O ano que vem você tem que colocar o setembro verde também, falar do tumor do intestino. Porque o mês que vem é novembro azul, tá? Mas intestino tem muito. Depois a gente pode ouvir falar de intestino, é importante, tem bastante, tá? Pele tem muito, mas o intestino mata muito. Mama tem muito também. Então, assim, ó, aqui no Brasil, praticamente esse número, eu já falei, né? 67, 70 mil, mas é muito mais. É uma prevalência grande. É por isso que a gente tem que fazer um trabalho de prevenção, diagnóstico precoce. Por quê? Vamos lá. Primeiro que quando você descobre no comecinho, é fácil curar. Você vai lá, tira o tumor da mão, talvez uma radioterapiazinha, um hormôniozinho, acabou. Quando você descobre avançado, uma cirurgia muito maior, tem que fazer uma quimio bem pesada, que judia pra caramba, e o risco da doença voltar depois aumenta. Entendeu? Então o que acontece? Primeiro que a chance de cura cai quando a doença é avançada. O segundo, o sofrimento do paciente e da família, não é só o paciente que sofre, a família inteira é grande. Terceiro, que o custo para a família e para o paciente, custo social, custo financeiro é muito grande, o custo. E por
o Estado também, o governo pagar um monte de medicamentos, sai caro. Então a gente tem que pensar em tudo, mas principalmente na pessoa. Próximo. Aqui, câncer de mama masculino, o homem também tem câncer de mama, mas felizmente 100 vezes menos no homem branco, no homem negro é 70 vezes menos. Mas é pequeno. Eu vi alguns casos de câncer de mama, vi muito pouco, mas vi sim. Em média eu vejo 1 por ano, 2 por ano, tá? E de mama eu vejo quase todo de mulher. É muito diferente. Mas também tem que se cuidar, né? O homem também tem essa probabilidade de, embora sendo menor. Só que no homem, quando dá, também é mais agressivo, viu? Costuma ser pior. Por causa de questões hormonais aí. Entendeu? Próximo. Falando um pouquinho da mama, para falar da mama, a gente tem que entender o que é a mama, né? A mama, ela é uma estrutura que é composta pela pele, pela parede torácica aqui, do tórax, né? Onde tem músculo, tem osso. Ela é composta pelo mamilo, pela areola, que está aqui em volta, essa parte, né, escurecida em volta do mamilo, os ductos e os órgãos, as glândulas, né? Que a função da mama, que é uma glândula, é o que é a função da mama? É produzir leite, né? Amamentação. Por isso que é uma glândula, e o tumor ele surge bem na glândula. Ele surge bem aqui nessas glândulas aqui. A maioria surge aqui. Entendeu? Da mesma forma, a próstata também é uma glândula que secreta, faz a secreção do líquido seminal, tá? O pâncreas é uma glândula, tudo que secreta é glândula. Parótida é glândula, a tireoide é uma glândula, várias glândulas. E as glândulas gostam do tumor, infelizmente, né? Então, tudo que é glândula dá tumor. Um dos piores que tem é o próprio pâncreas, né? Porque ele fica escondido ali, ninguém vê, e os exames não vêem direito, e quando descobrem, aí é terrível, né? Então, mas guardando a anatomia da mama, pele, areola, mamilo, ductos, glândula, parede torácica, gordura, isso é mama. E além disso, vai passar? Nós temos os gânglios, os linfonodos, veja, vasículas. Alguém já viu, lembra disso daí? Quando a gente tem uma infecção na garganta, no dente, aparece um carocinho, que não é? Isso aqui é um gânglio, uma íngua. Então, o tumor, quando ele surge aqui, se demorar para descobrir, ele já começa a vir nas ínguas. Já vem aqui, por isso que tem que fazer aquele tirar, fazer a sentinela, tirar as glândulas. Ele vem aqui, ó. E daqui, depois ele vai para o pulmão, ele vai para o fígado, ele vai para o osso, ele vai para o cérebro. Vai, porque eu já tratei bastante já de gente que tem tumor nessas localizações. E aí, quando chega nessa situação, ele já ficou demais difícil. Não é? Cura? Sim. Controle? Sim. Mas, para que deixar chegar nesse ponto? Não é verdade? Então, os linfonodos, eles vêm na axila e vêm até aqui, ó. Tudo viu? As mulheres marcadas aqui, viu? Porque tem que tratar os linfonodos, os gânglios, que aí são esses daqui. Próximo. Aí, vamos lá. O que é o câncer, então, né? Fala de câncer. O que é isso daí, afinal de contas? Então, o que fala? O câncer é um tumor maligno. Quando diz que é maligno, ele tem um potencial de crescimento e disseminação e de matar também, né? Por isso que ele é nome de maligno. Sendo maligno porque bom ele não é. Ele acontece através de alterações genéticas. Câncer de mama tem muito a ver com questão genética? Tem. Ou adquiridas, nós vamos falar um pouquinho, nas células da glândula.
da glândula mamária. Essas células que são alteradas, o que acontece com elas? Elas se transformam em células defeituosas, não são mais células normais. E essas células defeituosas, elas começam a se multiplicar muito rápido, de forma desordenada. Isso é um câncer. O câncer nada mais é que uma célula, no caso aqui da glândula mamária, que ela modificou a forma dela através de um problema genético ou alguma coisa adquirida do meio que fez ela modificar. E essa célula modificada, ela começa a se dividir, crescer, de inseminar, e aí é assim. Então você tem que descobrir no comecinho, arrancar essas células diferentes aí, para a pessoa ficar curada. Tá? E tem vários tipos de câncer também. Alguns piores, alguns poucos melhores, né? E homem é raro, 1%, como eu já falei. E o SUS cobre, felizmente, cobre a maioria das medicações. O melhor tratamento é a prevenção. Não existe nenhum hospital, nenhum medicamento, nada que consiga superar o diagnóstico precoce ou a prevenção. Nada. Então, o melhor plano de saúde é aquele que eu faço de tudo para não ter doença, e se tiver, o que eu descubro no comecinho. Próximo. Então, aqui, se vocês estiverem vendo aqui, aqui tem parece que está uma coisa mais alta aqui, né? Que é essa imagem aqui, o câncer está aqui. Só que geralmente ele está no fundo aqui. Nós vamos falar disso depois. Doutor, eu não faço mamografia. Não gosto não, por quê? Fala para mim. Eu me examino bem. E eu nunca cheguei lá. Por que eu vou fazer? Porque a palpação da mama, a palpação é ótima, mas ela só consegue ver lesões, no máximo, lesões de 1 centímetro para cima. Se a gente tiver um aqui no meio de meio centímetro ou menor, então não vai descobrir. A palpação, na grande maioria das vezes, ela descobre a doença quando está mais avançada. Mas tem que ser feito também. Mas não substitui a mamografia por nada. Não substitui. Alguém aqui tem alguma coisa contra a mamografia? Pode abrir a mão e falar, por favor. Eu já sei o que você vai falar e eu vou responder para você depois. Por isso que eu perguntei. Pode falar. Você tem noção de quanto dói o câncer do osso? Não dói. A mamografia não dói nada perto dele. Dói fazer mamografia? Sim. Mas é suportável? Então, não serve. Mais algum motivo para não fazer mamografia? A dor é suportável. Se a dor for insuportável, então é uma coisa errada. Tem que ver o que é. Mais algum motivo ou não? Aí vem um sujeito na internet falar que não vai fazer mamografia, porque ele é da radiação. Mentira! A radiação é mínima. Esse cara tinha que ter sido preso naquele dia. Não vou falar o nome, porque eu não faço propaganda para ele. Não. A radiação da mamografia é mínima, tem que fazer. Dói pouco, emite pouca radiação e o benefício é enorme. Então, próximo. Aqui eu falo de novo. Lembra que eu falei da axila? Aqui está o tumor da mama, certo? Esse nó já tem tumor também, já foi para lá já. Entendeu? A quimio já é certa, a quimioterapia já é certa aqui. Uma coisa que nós fazemos hoje, quando o nódulo está um nódulo aqui, você já viu que joga um negocinho azul aqui perto da lesão e tira um linfonodo ali? É o tal do linfonodo sentinela. Significa que é o primeiro linfonodo no caminho dos outros. Se ele estiver doente, você tem que tratar os outros. Mas se ele estiver livre, teoricamente não precisa, porque se ele não tem, os que estão atrás dele também não vão ter. Entendeu?
Quem já tratou câncer de mama vai saber o que eu estou falando, linfonodo sentinela, mas é importante colocar isso aqui, porque a gente tem que se preocupar com a axila também, ok? E que faz parte do tratamento, e que se tiver o linfonodo doente, o tratamento é um pouquinho mais complicado. Próximo. Agora aqui, fatores de risco e prevenção. Tá. Então, o que nós vamos fazer para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor? Então, a nossa vida, a gente tem que adotar alguns hábitos saudáveis de vida. Vida saudável. O que é uma vida saudável? Eu vou lá no churrasco, comer picanha e gordura, tomar cerveja, dormir da tarde e outro dia fazer igual? Não é, né? Isso é de vez em quando, né? É bom também, né? Mas vida saudável é aquela que a gente dorme bem, a gente é tranquilo, não fica estressado nem ansioso por qualquer coisa, a gente come bem. Comer bem, eu comi 2, 3 pratadas, não é isso, né? Eu comi um caviar, como se também não é isso. Comer bem é comer comida balanceada, que é a comida mais barata que tem. Um pouquinho de arroz, feijão, uma fruta, um legume, uma verdura, um pouquinho de carne. Isso é comer bem. E comer bem. E um detalhe que eu gosto de falar sempre em relação à alimentação, é que a gente tem um péssimo hábito de comer muito açúcar. Péssimo hábito. O açúcar, ele inflama o corpo. Ele predispõe a um monte de doença. Ele altera a função hepática. O açúcar, ele faz mal se ele for ingerido de uma forma excessiva. Refrigerantes, além dos produtos cancerígenos, tem muito açúcar, tem muito conservante. Não tomem refrigerante. Corte o açúcar e seus derivados. O suco de fruta em excesso faz mal, tem muito açúcar também. Dá para tomar 1 litro de suco de laranja? Não, um pouquinho. Uma água. A alimentação balanceada é extremamente importante. O que mais? A atividade física. A gente tem que se mover. Antigamente, vamos lembrar dos homens da caverna. Nos homens da caverna, lá atrás, vamos lá, se hoje acabasse o mundo, não ficasse nós aqui, não viríamos o mundo da caverna. Aí, para a gente comer, eu sair caçando, sair de subir em árvore. Então, o homem da caverna, ele saía, andava quilômetros todo dia, caçava, subia em árvore, para comer, para ele viver. Então, Deus fez o braço, pernas, para que ele conseguisse subir, correr, caçar, etc. Aí depois nós inventamos a agricultura. Isso já foi um grande problema em relação a isso. Por quê? Porque muita comida concentrada num pequeno lugar. Eu não vou precisar caçar, mas eu não vou andar 10 quilômetros, tem aqui, está aqui o milho, está aqui o arroz, está aqui o chocolate. Aí já começou o problema, né? Porque passou a comer muito sem locomoção. Isso é verdade. Aí o pior que depois que aconteceu foi o advento da geladeira. Aí acabou, né? Porque geladeira, um monte de comida lá. Quantas vezes a gente não abriu a geladeira e não sabia nem o que estava fazendo? Acontece, o que eu estou fazendo aqui? Hábito. Então, depois televisão, controle remoto. Então assim, a pessoa não quer andar mais, porque é só comer, engordar e pronto. Atividade física é importante demais. O que eu tenho que fazer? 1 hora por dia andando rápido. Imagina você tem que caçar, tem que achar um coelho para eu comer de tal jeito, senão eu vou ficar sem comer uma fruta, tem que caminhar. Outra coisa, obesidade. Sedentarismo e obesidade. Aquela pessoa que não faz nada e também tem obesidade. Isso é perigoso. Porque se você tiver o risco não só de câncer é maior, mas doenças cardiovasculares também.
Lógico que, quando se fala de obesidade, não é só isso, tem outras causas também que a gente tem que correr atrás, né, investigar, mas o mínimo que a gente pode fazer é atividade física. Tem que fazer atividade física. O sedentarismo é uma das piores coisas que existem. Se a gente tirar uma foto, vamos lá, 1950, chega na sua casa, você coloca um vídeo de 1950 filmando a rua, todo mundo de terninho, gravatinha, e tudo magrinho. Pode olhar. Depois você faz um olha na rua agora, a diferença. Lá nos Estados Unidos você olha. Sabe por quê? Se come muito mais hoje e com muito menos qualidade e se faz muito menos atividade física do que lá atrás. Você pode olhar na televisão, 1950, um vídeo na internet, na rua, todo mundo magrinho. Impressionante, né? Próximo. Bom, então nós falamos de atividade física, dieta, dormir bem, se alimentar bem, e outras coisas que nós vamos falar. Bom, mais algumas situações que a gente pode citar, né? Agentes infecciosos, vírus. Recentemente nós passamos pelo Covid. Ainda não sabemos tudo do Covid, o que ele vai causar na gente, não, viu? Não sabemos o que ele causou. A maioria das pessoas teve contato com o Covid, umas ficaram doentes, outras não, mas a gente não sabe o que vai causar ainda. Mas alguns vírus, eu conheço uma menina de 8 anos que pegou Covid e depois ficou diabética. Não tinha nada. Então, vírus em geral, agentes infecciosos, eles costumam desenvolver algum tipo de câncer. Herpes, colo de útero, HPV, colo de útero, hepatite C, fígado, HIV, etc. Vírus, por quê? Porque o vírus agride a célula. Lembra que eu falei? Que toda agressão à célula, se ela não for reparada a tempo, ela pode se dividir em uma célula diferente e levar ao câncer. Então o vírus ele faz isso, ele adora fazer isso. Ele lesa o corpo, lesa o pâncreas, lesa vários tecidos e a gente acaba. A máscara, pessoal, a máscara, vamos falar da máscara, né? A gente não tem a cultura de usar máscara mesmo com o Covid, mas se você for no Japão, o pessoal usa muito máscara. Não é por causa do Covid, não, é por causa dos vírus em geral. Se você entrar no metrô todo dia, vai de máscara, porque a chance de você pegar vírus ali é gigante. É muito grande. Vírus é terrível. Eu tenho uma filhada que hoje está com 13 para 14 anos. Há uns 5 anos atrás, a mãe dela me ligou, falou: você não pode vir ver minha filha aqui, porque as pernas da minha mole parece que não quer andar. Aí as mulheradas, isso é psicológico. Cuidado com esse psicológico. Eu falei: eu vou ver. Cheguei lá a ver e já não gostei. Aí eu conversei com um amigo neurologista de Botucatu, falou: manda aqui. Ela pegou uma gripe do pai dela, influenza, e por causa daquele vírus, ela teve assim, uma lesão extensa na medular, extensa por vírus. Quando fez a ressonância, mostrou lá um espessamento gigantesco. E se ela não entra com medicamento naquela hora, mais 2 dias, nunca mais vai mexer nas pernas. Nunca mais. Felizmente, ela se salvou dessa história e está ótima hoje. Mas vírus pode causar um monte de coisa que a gente nem imagina. O cuidado é psicológico e às vezes pode não ser. Próximo. História pessoal, né? Vamos lá. Estou falando do câncer de mama, mas para quem já teve câncer de ovário, câncer de endométrio ou câncer do colo, a chance de ter câncer de mama é maior. Questões genéticas, câncer de ovário, endométrio e colo. Esses cânceres estão muito ligados também por questões genéticas, entendeu? Tá, próximo. Alimentação não saudável. Aqueles
pensou, eu não vou colocar uma lista aqui, mas na internet tem, uma dieta tem que ser balanceada. Eu só gosto de comer gordura, não pode. Eu gosto de comer muito açúcar, não pode. Não pode. Na internet tem uma lista de coisas saudáveis. Então, a alimentação não saudável, ela aumenta muito o risco de ter lesão celular, de diminuir a imunidade também. Quando a pessoa fica com a imunidade baixa, é mais fácil você pegar uma infecção, a infecção causar uma lesão celular. Entendeu? Nossa. O álcool, né? Vários tipos de câncer, vários tipos de doenças, doença do coração, doença mental, doença hepática, doença de tudo quanto é natureza, né? E além da dependência. Álcool é perigoso, é gostoso, bebe uma cervejinha de vez em quando, também, né? Mas o álcool em excesso, além dele, cerveja. Latinha de cerveja tem quase 400 calorias, uma latinha, se tomar 5 já dá 2.000 calorias. O álcool baixa a imunidade, o álcool favorece câncer, favorece outras doenças. E às vezes é um problema social, né? Porque o alcoolismo a gente sabe que é um problema social. Cuidado com o álcool, viu? Nossa. Trabalho, fatores ocupacionais. Na nossa região aqui, a gente tem que destacar agrotóxico, né? Então, assim, quem trabalha na lavoura tem que usar todos os EPIs, máscara, de roupa, porque o veneno entra pela respiração, entra pela pele, entra pelas mucosas, e geralmente eles são muito agressivos. A chance do agrotóxico provocar tumor é grande. Então, se vocês trabalham com agrotóxico, cuidado. Usem todos os itens de segurança. Benzeno também é bem cancerígeno. Outra coisa, no cabeleireiro, cuidado com várias coisas lá. Não fique inalando formal, não fique... produto químico em geral faz mal. Tem que tomar cuidado. Vai no cabeleireiro? Vai de máscara, cuidado, não inale nada, porque quem trabalha é pior ainda, porque toda hora está mexendo. Perigoso. Então, algumas profissões fazem com que a pessoa trabalhe com tinta, pintor, cuidado, usa máscara. Sapateiro, usa máscara, cuidado com o cheiro. Não usem drogas, droga também faz mal, o risco de câncer é grande. Eu sei que ninguém tem que usar, mas não use. Próximo. Aqui radiação ionizante, né? Aí é aquela história, porque tomografia, raio-x, mamografia, emite radiação? Sim, doses baixas. Mas, uma pergunta, alguém aqui alguma vez falou assim, eu não estou fazendo nada hoje mesmo, eu vou ali fazer uma tomografia, é gostoso? Eu nunca vi isso, né? Se alguém fez mamografia, é porque precisa, é importante. Isso vale para qualquer exame que envolve radiação. Eu vou ali fazer um raio-x, não estou fazendo nada? Também não. Então, a gente só faz exame de imagem quando é necessário. A dose é baixa. É claro que se a pessoa tiver uma plano de saúde, que ela fica fazendo muito, então vai se expor mais, o risco pode ser maior, mas era necessário. Então não tem muito jeito, né? Próximo. Radiação solar. Vale principalmente para a pele. A mama também tem pele. Mas, na nossa região tem muito câncer de pele. Quem é branquinho, tem que sempre estar olhando a pele. Quem é branquinho aqui sempre olha a pele, lesão de pele. E também não é só pele, vamos lá. Couro cabeludo, que a pele também tem que olhar. Sola do pé, planta do pé, unha. Às vezes tem melanoma, que é a lesão uma das mais agressivas que tem. Então, o exame da pele faz parte da prevenção. Próximo. Aquilo que eu falei, sedentarismo, né? Sedentarismo. Aumento de peso.
trombose, mais isso, mais aquilo e mais câncer também. Quem faz atividade física regular aqui? Nenhuma caminhadinha. Honestamente, quem faz é minha mão. Eu pensei, e por que não faz? Quem não faz? Vamos lá, ergue a mão quem não faz. De verdade, por quê? Você não faz por quê? Tempo corrido. Mas por que não está fazendo corrido? Trabalha? Quem mais não faz? Por que não faz? Quem ergueu a mão? Agora o pessoal não ergueu a mão, pessoal. Por que não faz? Preguiça. Por quê? Artrose. Por quê? Então, eu vou usar uma frase do Drauzio Varela sobre sedentarismo. Se o seu trabalho ou se as tuas obrigações não te permitem fazer atividade física ou cuidar do seu corpo, então a única solução é trocar de trabalho e trocar de atividade. Mas, na grande verdade, é tudo, a gente sabe, uma grande mentira. A gente mesmo. Eu trabalho, eu não tenho tempo. Vai de a pé e volta de a pé do seu trabalho. Então, eu entendo isso, não é fácil. Isso é uma rotina, um hábito. Tem que criar esse hábito aí. A gente tem que se policiar com os hábitos que a gente tem. Certo? Atividade física faz melhorar a oxigenação, melhorar a imunidade, melhorar o sono, melhorar tudo, melhorar a pele, melhorar tudo, faz perder peso, diminui a chance de um monte de coisa, de risco de doença cardíaca, doença não sei o que, doença não sei o que. Tem que fazer atividade física, tem que voltar para a época dos homens da caverna. A gente é das cavernas, não adianta, não é nossa natureza das cavernas, tem que ir caçar, correr atrás dos bichos, subir na árvore, pegar fruta. Tem que lembrar disso. Nós surgimos dessa forma. Nós que mudamos depois. Próximo. Cigarro. Quem fuma aqui? Uma pessoa. Ninguém fuma mais, só uma. Não estou achando que estão falando a verdade para mim. Não. Eu estou desconfiado que não tem. Quem fuma, irmão? Isso. Agora, uma pergunta, né? Por que não parar? Por quê? Porque não é só câncer não que provoca, não, é enfisema, doença cardiológica, doença vascular e assim por diante, né? Por que não parar? Ele fala assim, porque amanhã eu paro, e nunca vai parar. Um dia eu fui lá no Ico e Ourinhos, meu tio ligou para mim que eu preciso conversar com você. Foi levar meus avós, né? Meus avós na época, eles tinham menos 90 já. E meu tio fumava bastante. Não fazia atividade física e falava, amanhã a gente vê. Aí chegou lá, porque ele sempre levava meus pais e meus avós do Ico, ele tinha muita amizade com o Calil. E o Calil gosta de conversar, para quem conhece ele, né? E meu tio também gostava de conversar e eles pegaram amizade. E um dia meu tio chegou, foi levar, e o Calil passou, o Calil viu ele, e aí, tá bem, não sei o quê, começaram a conversar bem assim, todo mundo, né? Falou, olha, eu trouxe eles estão bons, mas eu tô com uma dorzinha assim aqui, acho que não é nada não. O Calil olhou assim, vem cá, ele estava naquela sala lá, e mandou a menina, põe lá para esse tem que abrir ficha, não abre ficha não, faz o exame agora. Aí, ele chegou lá e falou, o Calil falou que vou ter que operar amanhã. Estava destruído o coronário dele. Aí, ele falou para o Calil, será que eu posso sair pelo menos um pouquinho? Eu falou, então daqui umas 3 horas você volta. Aí ele foi comigo na esquina, né, até hoje, no centro. Falou assim, vou fumar meu último cigarro agora. É o último, eu vou fumar ele. E ele fumou, jogou a carteira, nunca mais fumou. Operou, foi tudo bem.
e infelizmente ele faleceu do Covid ano passado, porque o pulmão dele não era bom. Entendeu? Então, né? Se ele tivesse fumado, talvez pudesse estar aqui, mas a gente não sabe. Mas o Covid contribuiu. Eu presenciei o Covid, uma época muito ruim. Eu tratei gente do Brasil inteiro pelo WhatsApp. O pessoal mandava mensagem: doutor, peguei seu telefone com ciclano, beltrano, o senhor me ajuda, pelo amor de Deus, porque não tem médico aqui, não tem vaga em lugar nenhum, eu não sei o que fazer, me ajude de alguma forma. Eu falava: toma isso e reza, né? Porque o Covid, você sabe como é que é. Então foi assim. Mas o cigarro levou muita gente embora. Então, vai enquanto é tempo. Próximo. Isso aqui que eu falei, né? Quem dorme mal, acorda estressado, ansioso, tem imunidade baixa e depois desenvolve doença crônica e vice-versa. Dormir bem é importante. Controlar o estresse, a ansiedade. Quantas vezes não? Eu vim aqui, sem querer eu bati aqui, derrubei. Achei assim: você é louco! Desce. Mas eu só derrubei isso aqui. Isso é estresse. Por algum motivo. A pessoa tem que se tratar, tem alguma coisa errada. Não é possível que eu derrubei a folha, quase me bateu. Sai até morre por causa disso, não sai? Quantas vezes você não veio falar um negocinho? Isso leva doença, leva câncer. A ansiedade exagerada, ansiosa, a pessoa não consegue concentrar em nada. Cuidado com as doenças crônicas. Tem diabetes, pressão alta, colesterol alto, etc. Tem mais isso também. Próximo. Hereditariedade, isso aqui é importante. Porque assim, a gente sabe que a genética, câncer de mama é importante. Quem tem na família, principalmente de primeiro grau, vamos lá, quem tem mãe ou irmã com câncer de mama tem uma chance grande de ter câncer de mama. Eu já vi família que a família inteira tinha. Vocês entenderam? Eu repeti. Quem tem mãe ou irmã, ou seja, parente de primeiro grau com câncer de mama, a chance é alta. Quanto mais distante, vai diminuindo a chance. Mas é só 10% que é hereditário, o resto a gente dá um jeito de arrumar a chance de ter câncer de mama. Próximo. A genética, foi o que eu acabei de falar. Existem alguns genes. O mais famoso de mama, BRCA1 e BRCA2. Existe um módulo que a gente estuda esses genes. Um exemplo que eu vou dar para vocês, que foi uma notícia no mundo, que foi a Angelina Jolie. Lembra dela? A Angelina Jolie, ela fez uma avaliação genética e descobriu-se que ela tinha uma grande chance de ter câncer de mama, porque ela tinha mutação nesses genes aqui. O que ela fez? Ela foi lá e fez uma adenomastectomia. O que é isso? Foi lá e tirou as glândulas da mama, não tirou o pé nenhuma vez, as glândulas. E colocou a prótese e pronto. Serve para isso. Quem tem uma chance muito grande de ter câncer de mama tem que fazer um estudo de mutação genética. Infelizmente, isso tem que ser em São Paulo, particular, e no SUS ainda está devagar nesse aspecto aí. Mas é importante e existem outras mutações também. Entendeu? Essa frase, o câncer de mama de caráter hereditário, ou seja, familiar, corresponde a apenas de 5 a 10% no total dos casos. Não é só a família que tem câncer de mama que vai ter. Qualquer pessoa pode ter, a depender do que nós estamos falando, dos fatores de risco que a gente está falando. Nossa. Então a possibilidade da mulher ter câncer na mama durante a vida dela é de 12,5%, ou seja, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Mas a média do diagnóstico é geralmente em torno dos 60 anos. Mas isso não significa que mulheres entre 20 e 40 anos não tenham, tem muito. O paciente mais jovem que eu vi foi de
19 anos. A semana passada uma de 26, tratando comigo. Então, uma em cada mulher pode ter câncer de mama, em cada 8. Aqui, sei, vamos lá, se tiver 100 mulheres, 8 pode ter. É bastante, você não acha? Aqui dentro, 8 casos de câncer, pensa bem. É muita coisa, não é não? Então, a importância do tema, né? Próximo. Obesidade, eu já falei, né? Excesso de peso aumenta o risco, né? Não só de câncer, como de outras coisas. Próximo. Idade. Quanto mais velha a pessoa fica, maior a chance de ter câncer. Isso é natural, né? Quanto mais velha, mais risco de doença a gente tem. Mais é porque é o seguinte, quanto mais tempo de vida a mulher tem, mais tempo de vida ela fica exposta ao estrogênio, que é um hormônio feminino. Ele é um grande estimulador do câncer. Estrogênio, câncer feminino. Por isso que mulher que tem a primeira menstruação cedo e a última muito tarde, e fica muito tempo aí exposta ao estrogênio, tem chance maior. Enfim, próximo. Esse aqui eu já falei. Próximo. Agora, algumas situações, né? Doutor, eu tomo anticoncepcional. Isso ainda tem muita discussão nisso, mas se sabe que aqueles anticoncepcionais com alta dose de estrogênio, a chance aumenta. Então, para quem toma anticoncepcional, tem que tomar de baixa dose, né? Baixa dose. Entendeu? Então, anticoncepcional é uma orientação, né? É lógico que isso também é muito questionamento, né, religioso, né, também sobre isso, muita coisa, mas é um fato, né? Próximo. Agora, só uma coisa, pode deixar aqui, mas mais uma. Quem já teve câncer de mama não pode tomar anticoncepcional, não pode fazer reposição hormonal. Eu vou deixar registrado aqui. Esses fatores endócrinos, exatamente o que eu falei. Exposição ao estrogênio, menarca precoce, que é quando menstrua cedo, antes, novinha, com 12 anos, ou a menopausa tardia, ou a primeira gravidez após os 30, aumenta o risco, porque muito mais tempo exposta ao estrogênio, que é o hormônio feminino, é o hormônio da beleza, da juventude. Por isso que quando a mulher está na menopausa, faz a reposição hormonal, que é repor o estrogênio, reposição hormonal tem que conversar bastante, tá? Ninguém deve fazer uma reposição hormonal sem fazer uma mamografia, sem conversar bem com o médico, sem ver se tem risco de ter câncer de mama ou não. Ninguém. Alguém faz reposição hormonal aqui? Ninguém faz no primeiro de 50? Depois da menopausa? Ninguém faz? Por quê? Alguém pode falar por que não faz? Alguém quer falar? Não vou indicar não, porque faça. Você está falando quando engravidar, anticoncepcional? No período. Com que idade você está falando isso? Mais ou menos. Depois da menopausa? Não. Então, o jovem é assim, quando ele toma injeção, geralmente é anticoncepcional, é para não menstruar. Tem a mensal e a trimestral, não é? É uma bomba, dose de estrogênio adequada. Funciona, para não engravidar. Funciona para não ter câncer de mama? Não. Mas eu esqueço de tomar um comprimido. Se você for solteiro, não faça nada, então. Se for casado, conversa com o marido, usa preservativo, etc. Tá? Depois da menopausa, a mulher que não está menstruando mais, se ela sangrou, é porque tem alguma coisa errada, tem que investigar. Sangramento em mulher pós-menopausa tem que investigar, tá?
Para ver se é alguma coisa ou não. Pode perguntar. No caso da reposição hormonal, quem indica para a mulher, o ginecologista ou o endócrino? Os dois. Eu gosto mais do endócrino, né? Mas o ginecologista também faz. Os dois podem fazer. É porque eu sou uma pessoa que tem bastante em todos os aspectos, Você teve câncer do quê? É melhor você procurar o endócrino, porque quando a gente tem câncer de tireoide, a gente tira as glândulas da tireoide. E aí Isso. E aí, só para... O hormônio tireoidiano ele tem relação com os hormônios femininos. Se ele estiver alterado, altera tudo. Então o endócrino tem que regular isso daqui e depois repor o hormônio. Entendeu? Quando você vai repor hormônio, você tem que fazer um monte de exame, inclusive da tireoide. Não pode ela todo, não. Tem que fazer todos. A reposição hormonal, ela melhora, inibe a retarda da osteoporose, envelhecimento, inibe o envelhecimento, melhora a pele, melhora mucosa tipo vagina, melhora a lubrificação, melhora muita coisa. Eu sou muito a favor, isso é muito questionado, tem muita gente que é contra, eu sou a favor, tá? E eu acho que toda mulher a partir dos 50 ou depois da menopausa ela devia repor hormônio com supervisão médica, desde que ela não tenha risco de câncer de mama ou o outro, o médico vai saber te falar. Então ninguém faz reposição hormonal aqui, tudo bem, mas eu acho uma coisa bem vantajosa em relação ao envelhecimento, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre isso? Você teve hemorragia? É assim, tem baixa dosagem, né? Aí você tem que trabalhar o escape, ver se está escapando ou não. Então, aí, escape pode acontecer, mas tem a frequência dele. Se a frequência aumentar, ou você pode aumentar a dose um pouco ou trocar. Pode ser até de progesterona, com dose maior. Tem várias situações que você pode fazer, mas antes você tem que fazer o preventivo do colo do útero e fazer, no mínimo, a ultrassom do útero. Do endométrio. Adenomiose, que dói, né? Talvez tenha que operar, né? Sangue. Uma pessoa que precisa operar, adenomiose só resolve com a cirurgia. Já tem filho já? Está tranquilo, não quer ter mais? Então é melhor se tirar. Tem que ver se você não tem endometriose também, que é um outro assunto, né? Você fez ressonância já? Na pele? Então aí o tratamento que vai resolver a cirurgia, não tem jeito. Não é que eu não indico, né? Quando você precisar, você vai utilizar, mas qualquer medicamento, ele pode ser usado desde que você não tenha predisposição de câncer de mama. Você está tomando hormônio paliativamente para... que não é para você tomar, é para você operar. Então você tem que operar, entendeu? Você está tomando até você operar. Não, está com dor, não está? Está sangrando. Não, opera. Se você puder operar, você opera. Não espera muito não, isso não é bacana, tá? Próximo. Bom, agora nós vamos falar dos sintomas do câncer da mama. Isso é uma matéria importante, sintomas de câncer de mama. Vou voltar a falar. Quando o câncer está no comecinho, não tem sintoma nenhum, esse é o problema, não tem nenhum sintoma. Você vai descobrir se você quiser uma mamografia, pelo menos, pessoa mais jovem, ultrassom. Ultrassom, mamografia e ressonância, eu vou falar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Endurecimento da mama. Mama dura. Já é um sinal de doença avançada. Retração da pele ou do mamilo. Quando você vê que a pele está puxada para trás, vou mostrar a fotografia daqui a pouco.
também não retraiu a pele, o mamilo ficou invertido, o mamilo era para frente e foi para dentro. Problema. Pele da mama avermelhada e com sensação de dor. Tem que tomar cuidado, porque às vezes é só uma mastica, inflamaçãozinha, que não é nada, não é porque está vermelha que está com câncer, não, tá? Não é assim. Mas tem câncer que é avançado, que invade a perna, invade a pele e a mão fica vermelha. Parecendo uma casca de laranja vermelha. Vocês vão ver depois. Saída de líquido pelo mamilo, sero seminolento. Se aperta o mamilo, sai um líquido, parece sangue. Pode ser um sinal de tumor de mama. Veias crescem e ficam mais visíveis. Pode acontecer isso. Não é muito comum, mas pode acontecer. Nódulos próximo, externo ou axila. Nódulos, axila, nódulo aqui. Carocinho que não tinha, apareceu. Alteração do mamilo, uma inversão dele. Mamas assimétricas. Uma mama está diferente da outra. Alguma coisa está estranha, que a mama é igual, ela era igual e ficou diferente. Pele com aspecto de casca de laranja, eu falei. Pequenos nódulos na axila, no pescoço, inchaço da pele, inchaço do braço, dor na mama ou no mamilo. Esses sintomas são de doença avançada. A doença inicial não dá sintoma. Por isso tem que fazer o exame. Vocês não fizeram. Só um pouquinho. Então pode botar aquela. Eu ainda tenho um tempo da aula, mas eu gostei, ainda vou. Até agora eu conheci uma pessoa a fazer uma mamografia, pelo menos. Tem que ver se alguém, senão. Vamos ver se quem está na dúvida ainda. Pode ligar a mão se vai fazer ou não. Ninguém está na dúvida? Todo mundo vai fazer mamografia agora? Será? No que vem alguém vai só perguntar se alguém mentiu para mim. Então aqui, consegue ampliar um pouquinho mais? Que aquela imagem lá, não consegue, né? Se conseguir, seria ali ó, embaixo, não sei se consegue. Ó, vamos lá, na imagem número 1, pode diminuir um pouquinho, amplia tudo, né? Aqui ó, nesse, aqui não consegue apertar aqui para abrir aqui ó. Não abre isso. Volta, então deixa, vamos lá. O fundamento do mamilo, é que as versões talvez de PowerPoint sejam diferentes. O mamilo está fundado. Está vendo? Para dentro. Mama dura. Coceira na mama ou no mamilo também pode ser um sinal. Pele espessada, olha, essa pele aqui está estranha, está diferente da outra, da mama. A mama atrás você tem uma para comparar na outra, né? Vermelhidão, inchaço, calor, ou dor na pele do seio, o nódulo, isso aí, que o pessoal fala nódulo, não é só o nódulo que a gente vê. Líquido saindo, principalmente meio sanguinolento do mamilo, quando a gente aperta. Alteração do tamanho e formato da mama também, irmão. Vocês sabiam disso aqui? Isso aqui você só vai perceber quando a doença estiver um pouquinho mais avançada. Não é para chegar nesse ponto. Vou fazer mamografia antes. Se chegar, corre no médico. Próximo. Então aqui uma figurinha que não está dando um pouquinho muito, não consegue, porque senão vamos lá. Não consegue. Vai, ó. Vamos lá, como se fosse mama aqui, tá? Então vou mostrar assim primeiro. Mama, se você palpar, está endurecida em relação ao outro. Um suco, tá vendo por aqui? Uma retração aqui, ó. Uma erosão na pele, feridas, machucadinho, o tumor está infiltrando a pele, já não sabe nunca isso aqui, é tumor. Vermelhidão, secreção sanguinolenta, sobe baixo um pouquinho, vamos para de baixo agora. Vamos lá, ó, parece uma laranja, uma fica vermelha, tudo que fica assim mesmo, viu? Assimetria, uma mama diferente da outra, é estranho, né?
afundamento do mamilo, as veias crescentes, uma protuberância, um nódulozinho, tudo isso aqui sinal de doença, um tumor de mama, e na maioria das vezes não é salvação. Próximo. Gente, uma ideia para esse salão, que eu acho que vale a pena, é colocar a internet aqui também. Tá? Mesmo porque às vezes hoje você quer fazer uma reunião com alguém de outra paróquia, outros grupos. Hoje em dia o grupo faz online. Como essa aula aqui, você poderia estar dando aula para todas as redes, você convidava, dar uma aula, quem quiser assistir, vai ser pelo Zoom, pelo Teams, pelo que você quiser, você pode dar um jeitinho de fazer isso, você vai ajudando quem quiser, acesso livre. Eu não vou lá naquele lugar lá, não, eu não quero ir lá, eu não gosto de ir lá, só que a hora que você viu, está de olhinho aqui na aula, na internet. Muita gente é assim, sabia? Então a ideia é colocar um bom Wi-Fi aqui, uma fibra, alguma coisa assim, e transmitir tudo, ou às vezes reunião, até a própria igreja mesmo, reuniões, isso hoje em dia é interessante ter, tá? E não é tão caro e ajuda muito, né? Agora nós vamos, até agora, nós falamos primeiro prevenção, como não ter câncer, eles falaram depois em sintomas do câncer, e agora nós vamos falar em diagnóstico, tentar fazer o diagnóstico precoce, né? Aqui tem alguns contrassensos, né? O Ministério da Saúde, ele enfrenta muito as sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Mastologia, sociedades de oncologia, etc. Eu vou explicar por quê. Quando que se faz, doutor, quando que eu faço, por exemplo, mamografia? Bom, se você consultar Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Oncologia, a maioria delas a partir dos 40 anos. O Ministério da Saúde, ele coloca geralmente a partir dos 50. Aí por quê? Vou explicar por quê. Porque ele não vai dar conta de tratar todo mundo. É só por isso. Já lá vai aumentar o custo, mas a época dela é a partir de 40 anos para quem não tem parentes de primeiro grau, principalmente no câncer de mama. Quem tem que ser 35 anos já, tá? Quem tem um risco aumentado, parentes ou por doença prévia, que assim que eu falei, de ovário, endométrio, de cólon, ou um parente de primeiro grau com tumor de mama, a partir dos 35 anos já tem que fazer. E vou mais, tem um risco muito alto, 30 anos tem que começar a fazer ultrassom pelo menos. Mulheres jovens, como ela falou, em 39, fez ultrassom ou não? Fez, né? Você tem parente com câncer de mama? Teve câncer de mama? Mas assim eu sempre falo, no mínimo ultrassom, mas nada te impede de fazer uma mamografia, nada se pode passar no médico e pedir você fazer, sabe? É que assim, a mulher mais jovem, ela tem a mama, o parênquima mamário muito denso, as glândulas são muito densas e a mamografia não consegue ver direito, então o ultrassom é melhor, principalmente uma mulher entre os 30 anos aí, e mais jovem, mais ainda. Uma mamografia para uma mulher de 30 até 35 anos no máximo, ela não é tão boa assim, porque como o parênquima é muito heterogêneo, digamos assim, não é muito denso, não vai conseguir ver muito bem. É o ultrassom mais indicado, mas você já dá para fazer. Entendeu? Próximo. Aí, agora, aproveitando o tubo rosa, como fazer o autoexame? O autoexame. Eu sou a favor do autoexame, mas não ele sozinho. Tá? O autoexame é a palpação do seio, com a ponta dos dedos, exatamente como está mostrando aqui. Palpar. O homem também, viu? Frente ao espelho, no banho, dá uma alisada.
pano assim, ó, em volta, tá? Próximo. Então, aqui está falando um resumo, né? Você pode estar em pé diante do espelho, deitado, no banho. O importante é que você, de alguma forma, até em várias posições diferentes, em pé, deitado, sentado, pode a mão, ergue o braço, nessa posição aqui, o braço para trás sempre, e com a ponta dos dedos se examinar. Se vê algum módulo diferente. Existem algumas coisas, por exemplo, fibroadenoma, benigno, não é nada, não é pálpito, porque não é para ficar esperando, estou vendo alguma coisa aqui que insista, mas às vezes não é nada. Entendeu? Mas tem que fazer. Próximo. Aqui é a mesma coisa. Sinais de alerta ao toque. Basicamente aquilo que eu já falei. Nodulações acima de 1-2 centímetros. Endurecimento da pele. Retração de mamilo. Retração de pele. Alteração da textura de pele. Vermelhidão de pele. Se você achar que está diferente, aquilo diferente, depois de 2 semanas, não some. Tem que ver o que é. Nosso corpo passou 10, 15 dias, não sumiu, tem que ver o que está acontecendo. Descartar alguma coisa, tem que ver. Mais ou menos, até agora eu consegui entender? Próximo. Ultrassom da mama. Agora nós vamos falar um pouco de exame, né? Mulheres jovens. O SUS é obrigado a realizar ultrassom. Mulheres jovens com risco elevado de câncer de mama, tá? Na mulher de 40 e 49 já tem que ser a mamografia. Mulher jovem tem que fazer no mínimo ultrassom. Gravem isso daí das mamas. Próximo. Ultrassom é um exame que não dói, que fica lá, todo mundo já fez ultrassom, né? Que o pessoal sabe como é que funciona. Olha aqui, vê na telinha, não dói, não dá nada. Procura, é um exame muito bom. A mamografia. Mamografia é esse exame. Tem uma máquina, tem um técnico, tem uma imagem que é gerada apertando a mama. Quem nunca fez mamografia aqui? Nunca. Pela idade ou... Não fez? Precisa pela idade, provavelmente, né? Esse tipo de... Né? Ultrassom pode ser. Não sei você, mas quem de 40 para cima é bom fazer. Não sei se você tem 40, mas quem chegar, faça. Fez ultrassom para mim já? Faça uma mamografia. Não. São complementares, né? Vamos lá. Como regra, mas toda regra tem exceção, a partir dos 40 anos é mamografia. Existe, eu vou falar no final, BIRAD zero. Vem na ultrassom, na mamografia BIRAD zero. Significa que aquele exame não foi adequado para aquele tipo de mama, tem que fazer ultrassom. Não conseguiu ver direito. Talvez a mama densa, né? Entendeu? Vou falar de BIRAD depois. Aqui, ó, como é que é a mamografia aqui? Tá vendo que está apertando a mama? Dói um pouco mesmo que está apertando ali, né? Agora só um pouquinho. Mulher com prótese, pode fazer mamografia ou não? Pode. Por que não? Pode, tem que fazer. Fazer ultrassom, fazer mamografia. Quer dizer que se andar por prótese, pode fazer mamografia? Tem que fazer mamografia. Tem que fazer ultrassom. Mamografia, ó, o que ela consegue ver? Calcificações, microcalcificações, isso aqui o ultrassom não vê nada. Massa, cisto, massa sólida, o ultrassom consegue ver, sim, dependendo da mama também, né? O médico tem método que é complementar ao outro, ele vê nódulos, vê massa, mas as calcificações eles são mais específicas das mamografias, então o exame complementa o outro. Tá? Próximo. Um outro exame, ressonância magnética. Exame bom também, tá? É usado, próximo, principalmente mulheres que já teve o câncer de mama e que você tem algum tipo de dúvida se ele está voltando ou não, o tamanho, etc.
Ou então, aquelas mulheres com alto risco de mama, que a mamografia não consegue ver direito ou está na dúvida, a ressonância ela tem uma indicação precisa, mas ela não é indicada com rastreamento, porque tem alguns parâmetros que ela perde para a mamografia. Então a ressonância, ela complementa a mamografia. A mamografia está presente sempre. A ressonância complementa, tem que colocar isso em mente, tá? Próximo. Bom, do BIRADS, por que eu coloquei do BIRADS aqui? O BIRADS eu coloquei porque, se você analisar tudo hoje, ressonância, mamografia, ultrassom, tudo vem, o laudo no fim vai falar BIRADS. Já viram ou não? Quando vem BIRADS, geralmente vem 1 ou 2. Normal, tá? Exame normal, alteração benigna, não tem nada. Quando é o 3, exame provavelmente benigno. Provavelmente, tem que repetir 6 meses. Ou melhor, quando vem provavelmente, talvez, aí vale a pena repetir 6 meses, ou dependendo da dúvida do médico, fazer uma ressonância, ou um ultrassom também. BIRADS 4 e 5. O 4, lesão suspeita para câncer de mama, tem que fazer biópsia. Não quer dizer que é, mas suspeita. O diagnóstico de câncer é sempre feito por biópsia, tirar um pedacinho. O 5, lesão altamente suspeita. A chance é muito grande de ser câncer. E 6 é quando já tem o diagnóstico já confirmado, já com um exame histológico, né? Mas geralmente quando tem suspeita que vai para a biópsia é 4 e 5, é esses dois aqui. De 1 ao 2 não é nada, o 3 provavelmente não é nada, mas você tem que pesquisar mais, e o 4 e 5 tem que fazer a biópsia. BIRADS, vale, pode quem tiver em casa ultrassom, mamografia, ressonância, pode ir lá ver o laudo, e no laudo vai estar escrito assim: BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3, 4, 5, 6, alguma coisa vai ter escrito, tem que estar. Classificação de gravidade ou não do laudo ali, de achados suspeitos ou não, entenderam? Aberto para perguntas, antes de você passar no próximo, abertos, vamos lá, algumas perguntinhas, quem quer perguntar? Sim. Que tipo de preventivo? Tem algumas coisas escritas no livro, né? Mas, quando a gente está com 70 e vai ver até os 100, você tem que fazer. 70 é novo ainda. É uma opção da senhora, eu faria. E ela falou bem, se você quiser, você pode falar assim, mas eu não quero fazer tudo bem. O corpo é da senhora. Lembre disso. Eu tenho 80 anos, o médico é comum, dispensou de fazer mamografia. E se com 81 você tiver um câncer de mama? E aí? Teoricamente, no livro, ele dispensa algumas idades, né? Parece que é para baratear a saúde pública. Eu não concordo com muita coisa. Vai da pessoa. Eu sempre penso, pode aparecer, tenho 100 anos, não quero fazer mamografia? Vamos fazer. É o direito da pessoa. Não é o médico que... O médico está ali para orientar, mas não para determinar. Aprenda isso. O médico é um orientador, não um determinador, não é um autoritário que faça isso. Depois, se não der certo, quem que vai arcar com isso? É a própria pessoa, né? Mais alguém? Perguntando? Bom, então, eu agradeço a atenção de vocês por esses minutos que a gente conversou. Eu continuo dando meus parabéns para vocês, os voluntários aqui, pela essa iniciativa, né? E que vocês, além de serem voluntários, além de ajudar o próximo, passem as informações e tragam outros voluntários
voluntários também, trazer mais gente para participar. Parabéns aí para o pessoal da igreja, né? Não só para os católicos, mas das outras religiões, que somos todos irmãos. E que essas informações elas sejam divulgadas para os irmãos que não vieram. De sugestão vale para o ano que vem uma internet e palestra online para as pessoas que estão em casa. Muita gente está de cadeira de roda, muita gente às vezes tem receio, tem vergonha, assim vai, tem N motivos, né? Mas eu dou os parabéns que o voluntariado é bonito. Fiquei lisonjeado de ser a primeira palestra aqui em Salto Grande, uma cidade. Eu sou de Birarema, não sei se vocês sabem, né? Então vivi muito tempo aqui também. Parabéns para vocês, e a gente pode fazer a diferença na vida dos outros. E vamos fazer, acho que todo mundo tem um papelzinho na vida, e lembrar que a gente tem que terminar a vida de mãos dadas com os irmãos, com o próximo. Isso é importante. Lembrar que o milagre existe, Deus existe, e para o milagre acontecer, você tem que ter fé, tem que fazer as orações com bastante fé, tem que ter o amor no coração, tem que ser uma pessoa humilde e tem que saber perdoar, assim como Jesus perdoou. Aí o milagre acontece. E às vezes tudo acontece no tempo de Deus, a gente nunca vai saber. A vida é cheia de mistérios, só Deus sabe. E também, assim, para finalizar, eu gosto dessas imagens. Olha que imagem linda, todo mundo sorrindo. Isso mostra união entre as pessoas, amor entre as pessoas. Isso se traduz em felicidade. Não tem nada melhor para mostrar, nada mais espontâneo para mostrar a felicidade de alguém quando ela está sorrindo, principalmente se o sorriso for em grupo, for na família, porque a família é a célula da sociedade, é o que Deus sempre fala. Então por isso tem que preservar a família. Bom pessoal, então muito obrigado, um grande abraço a todos, um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana, e que Deus nos acompanhe a todos. Amém. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe sempre. E eu queria convidar agora a Fátima para a entrega de uma lembrancinha, em nome de toda a equipe, um carinho aí